Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo comece em vós e para que tudo termine em vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amigos e minhas amigas, aqueles que amam e seguem os mandamentos do ressuscitado receberão o Espírito Santo, todas as virtudes. Estamos refletindo aqui sobre o Espírito Santo, dom de Deus, que vem sobre nós como grande força de Deus, o próprio Deus que vem morar em nós. E se você chegou aqui, está acompanhando esse vídeo, neste vídeo nós vamos refletir sobre as virtudes. As virtudes são dons dados por Deus. Recebemos o Espírito Santo. Concretamente aparecem em nós as virtudes como os grandes frutos, dons de Deus. Se você chegou até esse vídeo, então acompanhe, porque esse vídeo será de suma importância para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado e amadurecimento espiritual. Tudo guiado pela palavra de Deus, tudo guiado por aquilo que nos ensina o Senhor na sua santa palavra. A virtude, ou as virtudes, é a característica do homem saudável. Quando olhamos uma pessoa de fé, que tem uma caminhada, que busca viver na proximidade com o Senhor, nós vamos perceber que essa pessoa ela vai mostrar o seu grau de maturidade ou até mesmo a sua proximidade com o Senhor pelas virtudes que ela recebeu do Espírito Santo. Então assim nós podemos dizer que a pessoa virtuosa, a pessoa que aprendeu as virtudes, ela se torna uma pessoa saudável. Então, podemos dividir as virtudes em virtudes cardeais e virtudes teologais. Aqui nós vamos falar de 4 virtudes cardeais e 3 virtudes teologais. A grande característica de uma pessoa saudável, de uma pessoa de fé. Então, primeiramente, vamos fazer essa diferença. Qual a diferença entre uma virtude cardeal e uma virtude teologal? A virtude cardeal, ela está relacionada a tudo aquilo que é humano. Ela é puramente humana, mas nos coloca ao encontro do divino. Ela vai fazer a gente se aproximar ainda mais de Deus. Então, como virtude teologal, temos 4. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Temos essas 4 virtudes. Como virtude teologal, poderíamos chamar de virtude teologal os dons que Deus dá a cada pessoa. Olha, então aqui fica bem claro, né, essa diferença para a gente. As virtudes teologais são capacidades que estão no humano, mas que nos colocam para mais perto de Deus. A virtude teologal, ela é de Deus e Deus dá, Deus entrega aos seres humanos. Então, como virtude teologal, nós temos, fé, esperança e caridade. Então, vamos refletir brevemente sobre essas para a gente entender como é a nossa caminhada com as virtudes. Iniciando pelas virtudes cardeais. Prudência. A virtude da prudência, nós podemos falar da nossa razão prática, a capacidade de escolher o bem. Olha, só para ficar mais claro, é a nossa capacidade intelectual de usar o nosso cérebro, de usar a nossa razão para escolher o bem. Então nós temos vários caminhos na nossa vida. Como diz a palavra de Deus, Deuteronômio, temos a vida e a morte. As pessoas prudentes são aquelas que escolhem o bem.
O Evangelho tantas vezes vai nos falar, por exemplo, do homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia. O homem que construiu a casa sobre a rocha é aquele homem prudente. Embora, no primeiro momento, todos parecem que estão fazendo a mesma coisa. Tanto o homem que fez a casa na areia, quanto o homem que fez a casa na rocha, ambos fizeram uma casa. Mas a maneira como eles fizeram, aqui é onde está o diferencial. A prudência de saber usar a sua inteligência para o bem. Então, tenho certeza que aí na sua casa, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma jovem de Deus, você tem o inimigo todo o tempo lhe assediando para levar para o caminho do mal. Mas você usa a sua prudência para escolher o caminho do bem. A segunda virtude cardeal é a justiça, o princípio de justiça, que é justamente esse: dar ao outro aquilo que ele é de direito. O Evangelho também nos ensina isso. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Como justiça, quem recebeu o Espírito Santo é você saber que a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus dons, tudo isso é propriedade de Deus. Não é sua. Isso é justo. Dá a Deus o que é de Deus. Dá aos humanos o que é humano. Não vamos ser injustos com Deus. Se Ele nos deu a vida, se Ele nos deu os dons, nós precisamos dar a Ele o que nós temos dentro de nós como o melhor. A terceira virtude cardeal é a fortaleza. Deus nos dá força nas dificuldades. Isso mesmo. Fortaleza como virtude cardeal é Deus nos dando força nas dificuldades. Olha, aparece o problema, aparece a dificuldade, tudo vai querer nos colocar para baixo, tudo vai querer nos diminuir, mas sinta que você tem uma semente de Deus, que não tem problema, que não tem dificuldade, que sejam maiores do que essa força que tem dentro de você. Deus que te dá força. Foi isso que São Paulo tantas vezes diz. Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Porque ele pede, Deus lhe dá forças. Se nós lembrarmos, por exemplo, na vida dos santos, na vida de Santo Antão, por exemplo, Santo Antão, ele lutou a vida toda contra o inimigo, clamou pelo Senhor, mas o Senhor diretamente não veio ao encontro dele. Na batalha final, quando Santo Antão venceu a batalha final, ele disse para o Senhor: onde é que o Senhor estava que eu clamei a todo tempo e o Senhor não veio? O Senhor disse: a todo tempo eu estava ao teu lado, te dando força, porque eu sabia que você ia vencer. Fortaleza. Deus está aí, te dando força. Não importa qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando hoje, Deus está te dando forças. Não desista. E a quarta virtude teologal, então, é a temperança, equilíbrio, autocontrole, autoconhecimento. Ou seja, é você saber os seus limites. É você saber que você é humano. É você saber até onde você pode ir. Se conheça, para poder conhecer o outro. E aqui eu posso até dizer mais. A capacidade que você tem de se amar. Se ame. Goste de você. Se admire. Se valorize. Porque aqui dentro, lá no fundo do teu ser, você é uma pessoa muito importante. Por mais que o mundo queira colocar para baixo, por mais que tenha gente que tenha inveja, por mais que pareça que tudo só dá errado, você é uma pessoa muito importante. Se conheça, tenha equilíbrio, tenha autocontrole. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Se ame para poder amar o outro. Se ame para poder amar o próximo. Então, 4 virtudes cardeais. Vamos recapitular. 4 virtudes cardeais que são elas: prudência, justiça, fortaleza e a última, temperança. São virtudes que precisam de muito esforço humano. Muito esforço humano. Por isso que eu disse que elas estão muito ligadas às coisas humanas. Humanas no bom sentido. Humanas porque vai precisar que você tenha disciplina, tenha esforço, tenha joelho no chão. Você pode alcançá-las. Agora, se tratando de virtudes teologais, são aquelas virtudes dadas por Deus. Deus, ele dá. Deus entrega. Deus oferece de presente. Primeiro, a virtude da fé. Quando a gente fala de fé, a gente lembra logo aquela afirmação que diz: é a certeza de possuirmos o que ainda não temos, de ver o que ainda não vemos. É você possuir sem ter. É você confiar sem ver. Vamos dizer tudo isso em outras palavras? A fé é você olhar o mundo como Jesus olha. É você olhar para o outro como Jesus olha. É você olhar para o problema como Jesus olha. Ter fé é saber que Deus é providência. Ter fé é saber que Deus não decepciona. Isso é fé. Deus não decepciona nunca. Primeira virtude teologal, fé. Segunda virtude teologal, esperança. Por mais que tudo esteja difícil, não desanimar, não desistir do bem, não esmorecer, não desanimar jamais. Lembra de São Paulo? Quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a doença, nem a tribulação. Lembra de São Miguel Arcanjo? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Isso é esperança. E por fim, a terceira virtude teologal, a caridade. A caridade que, traduzindo, é o amor. É o amor que cuida, é o amor que protege. A caridade é o vínculo da perfeição. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, perdoa. Amar como Jesus amou. Então vamos dizer como Coríntios, ele vai nos dizer, a primeira carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 4 seguintes. Ele diz assim: o amor é paciente, prestativo é o amor, não é invejoso, não se vangloria, não se incha de orgulho, não falta com respeito, não é interesseiro, não se irrita, não planeja o mal, não se alegra com a justiça, se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Assim é o amor. O amor não permanece, não passa nunca. O amor permanece para todo sempre. Portanto, meus amigos e minhas amigas, gratidão a Deus por ter derramado sobre nós teu Espírito Santo. Gratidão a Deus por ter nos dado as virtudes cardeais, as virtudes que nos protegem. Gratidão a Deus por ter nos dado as virtudes teologais. Que Maria, a nossa mãe, que ela nos ensine cada vez mais a sermos virtuosos, cheios do Espírito Santo, na certeza de que aqueles que amam e seguem os mandamentos do ressuscitado receberão o Espírito Santo e todas as virtudes. Que Deus derrame sobre nós a graça do amor e da paz. Que Deus nos abençoe, nos guarde e proteja. Amém.
guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei